Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do Eterno, o único Criador. Perfeito em sabedoria, amor e glória, viveu o Eterno uma eternidade, antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho. Desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias, tudo mereceu sua suprema atenção. Movendo-se com majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, e sobre ele uma montanha fulgurante sobre a qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado Elohim denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como sala do trono, criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso denominou Éden. Ao sul do paraíso, em ambas as margens do rio da vida, foram edificadas numerosas mansões adornadas de pedras preciosas que se destinavam aos anjos, os ministros do reino. Circundando Éden e as mansões angelicais, construiu o Criador uma muralha de jaspe luzente, ao longo da qual podiam ser vistos grandes portais de pedra. Com alegria, o Eterno contemplou a capital a seus olhos. Carinhosamente, o grande arquiteto denominanou Jerusalém, a cidade da paz. O Criador estava para trazer à existência a primeira criatura racional. Seria um anjo glorioso de todos os mais honrados. Adornado pelo brilho das pedras preciosas, esse anjo viveria sobre o Monte Sião, como representante do Rei dos Reis diante do universo. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou a formá-lo, fazendo-o perfeito. Com ternura, concedeu-lhe a vida. O formoso anjo, como que despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face de seu autor. Com alegria, o Eterno mostrou-lhe as belezas do paraíso, falando de seus planos que começavam a se concretizar. Ao ser conduzido ao lugar de sua morada, junto ao trono, o príncipe dos anjos ficou agradecido e, com voz melodiosa, entoou seu primeiro cântico de honra. As alturas de Sião descortinava seus olhos no formoso anjo, Jerusalém e sua vastidão de esplendor. O rio da vida, ao deslizar sereno em meia cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espalhando as belezas do jardim do Éden e das mansões angelicais. Envolvendo o primogênito dos anjos com seu manto de luz, o Eterno passou a falar-lhe dos princípios que haveriam de reger o reino universal. Leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. As leis morais resumiam-se em dois princípios básicos: amar o Criador sobre todas as coisas e viver na fraternidade com todas as criaturas. Cada criatura racional deveria ser um casal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma, o universo cresceria em harmonia, felicidade e paz. Depois de revelar ao formoso anjo as leis do seu governo, o Criador confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-las e revelá-las ao universo prestes a ser criado. Com o coração transbordante de amor ao Criador e aos semelhantes, caber-lhes-ia ser um modelo de perfeição. Seria Lúcifer, o portador da luz, o príncipe dos anjos. Agradecido por tudo, postou-se ante o amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. O Criador continuou sua obra de criação, trazendo à existência innumeráveis rochas de anjos, os ministros do reino da luz. A cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes que, felizes e gratas, uniam as vozes em belíssimos cânticos de louvor ao Criador. O Criador traria agora à existência um universo que, repleto de vida, giraria em torno do seu trono firmado em Sião. Acompanhado por seus ministros, partiu para a grandiosa realização. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno ergueu as poderosas mãos, ordenando a materialização das multiformes maravilhas que haveria de compor o cosmos. Sua ordem, qual trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir por galáxias repletas de mundos e sóis, paraísos de vida e alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. Ao presenciarem tão grande fogo do supremo rei, as rochas angelicais gostaram-se fazendo próprio espaço iluminado no cântico de triunfo e saudação a Deus. Todo o universo uniu-se nesse cântico de gratidão e promessa de eterna fidelidade ao Criador.
guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do mundo. Nessa excursão central, ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes, encontravam mundos habitados por criaturas felizes que os recebiam em festa. Os anjos saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador, exigiam um teste de fidelidade, com o propósito de revelá-lo. O Criador conduziu as rochas por entre os espaços iluminados, até se aproximarem de um abismo de trevas que constatava o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sinuoso, mas à medida de sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste da fidelidade. Voltando-se para as rochas, o Eterno solenemente afirmou: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Seus livros não receberam, amando a luz, estareis sentados à fonte da vida. Com estas palavras, Deus criou separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo é livre para escolher seus destinos. A criação do universo, parte 2. O tão acalentado sonho do Criador sempre precisava, agora como Pai carinhoso, conduzir as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade. Havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados da capacidade de desenvolvimento infinito, encontravam um visível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitidos aos seus irmãos. Eram como canais, por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria todos de amor e paz. Em Jerusalém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberano divino, sempre prontos a cumprir os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifesto os seus desejos. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às rochas angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhavam com a criação. Em célere voo, os anjos rumavam para as terras e planetas capitais, onde em grandes assembleias reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor eterno. O universo, limitando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade. Ainda que consciente do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim, foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios de Deus, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O reino do universo aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu Deus. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, postou-se ante o divino rei suplicando: Pai, dá-me a conhecer os segredos das trevas, assim como me revelas a luz. Ante o pedido do famoso anjo, o Criador, com voz expressiva de tristeza, disse: Meu filho, você foi criado para dar os escravos. Convencendo-se de que o Criador não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo e julgava-se capacitado para tal. Só o Criador sabia o que se passava no coração de todos. O anjo que foi criado para ser o portador da luz estava divorciando-se dos pensamentos do bondoso Criador, e no esforço de impedir o desastre, rogava-lhe permanecer a seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, o torturavam. Vendo o sofrimento que sua atitude causava ao Criador, às vezes demonstrava arrependimento, mas voltava para ele. Antes de criar o universo, o Criador já previa a possibilidade de uma rebelião. O risco de conseguir liberdade duas era imenso,
Mas sem esse dom, a vida não teria sentido. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes, que no reino do eterno coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do eterno. Denominou sua lei a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica da ciência do bem e do mal, se revelou atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo encerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. O novo sistema havia de equilíbrio o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, a luz e as coisas. Ao longo do tempo que amadureceu em sua mente a ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredos diante do mundo. Continuava em seu posto de honra cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir a Deus. O divino rei dos silêncio procurava por meio de suas revelações de amor preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvidos à condição, respondendo-lhes. A noite da provação faria sobressair com todos os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam o Criador não por interesse, mas por amor. Ver que a hora da prova chegara, que Lúcifer estava pronto para cair diante do universo, o Criador, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira expulsão cidadã. Quando depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, o Criador tornou-se silencioso ante aquele abismo. Lembraram-se os anjos de suas palavras: todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento. Menos os segredos ocultos pelas trevas. Seus livros estarão servidos. Em nome da luz estareis dado a fonte da vida. Lúcifer, para cobiçar o fim do Criador, foi o motivo do seu silêncio. O Criador contemplando, com muita tristeza, disse: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar seus propósitos. Tendo o requerimento da Cristo para a propagação de sua teoria e identidade, Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto a um magnífico anjo, que sempre lhes revelaram os tesouros do reino. Lúcifer começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo do Criador. Um amplo retrospecto lembrou-lhes as grandiosas revelações que enriqueceram toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou como símbolo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo do Deus. Silenciado, o Eterno abriu-lhes o caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então, além dos limites de seu vida. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento dessa experiência de Lúcifer sobre as trevas. Ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais de sua prova tinham de optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Lúcifer afirmava haver chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dizia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas. Mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria despertaram para a ilusão da vida, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Lúcifer, e as restantes, ainda que abaladas pela prova ao lado do Criador. A ciência do bem e do mal foi apregoada por Lúcifer no novo sistema de governo, mas como exerceram, seu Criador continuava reinando em si. O conselho formado pelos anjos rebeldes passou a tratar disso, decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se daquele pacificador fazendo-lhe tal pedido. O Criador não era ambicioso, apenas queria bem as suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente no bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo um trono a seus defensores. Mas ele sabia que aquele caminho produziria infelicidade e morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes celestes.
estavam enfurecidos. Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando seu governo de tirania. Afirmavam ser sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhe concederam a liberdade de escolha? Por que neutralizar agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Criador era injusto. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo refutar tais acusações, essas criaturas emudecidas pela dor moral ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam um ponto culminante, quando o Criador, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixar os infiéis na expectativa de uma conquista, aquietaram-se enquanto o sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava alternativa ao Criador. Nesta tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos do Criador. Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real, dispondo sobre o alvo do alvo. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Criador proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Uma ampla revelação alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominadas pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, o Criador deixou extravasar a dor angustiante que, por tanto tempo, martirizava seu coração, curvando-se em inconsolável dor. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa. Meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos em acordes de esperança e eterna harmonia. Vivi para vocês cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria, porque seus corações mudaram tanto. O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra de dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios, onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um bicho de felicidade e dor. Saudade infinita já invade meu ser, e sei que será eterna. Hoje meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pronto tão dolorosa a lamentação, o Criador, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarei Lúcifer, mas Satã, o Senhor das Trevas. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, o Criador, em muitos passos, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono universal. Onde seria agora sua morada? As hostes fiéis acompanharam reverentes os seus misteriosos passos de abandono, que pareciam descerrar um futuro difícil de sofrimentos e humilhações. Ocuparia os rebeldes o divino trono, profanando como domínio do pecado? Essa indagação torturava o coração dos súditos do tempo. Deixando sua amada cidade, o Criador da luz conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual, silenciado até então, ali deteve-se mais uma vez endurecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes vidas. Ante o sofrimento do Criador, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso dele. Consiste na representação simbólica do reino da rebelião. Na face entristecida do Criador, manifestou-se por fim um brilho que os fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: Haja luz! Imediatamente a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado coberto por cristalinas águas. Com esse gesto, iniciava o Criador uma grande batalha pela reivindicação de seu governo de Deus. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que se entrega, se estenderia até que no alvorecer almejado pudesse o divino rei retornar vitorioso ao santo monte Sião, onde, entronizado e as louvores dos remidos, reinaria para sempre perfeita paz. As trevas, em sua fuga, apontavam para o aniquilamento final da rebelião.
As águas abundantes que cobriam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era a terra. Visitada pelas trevas e pela luz, ela seria o palco da grande luta. Rejubilavam seus fiéis ante o triunfo da luz naquele primeiro dia. Quando as trevas e sua fúria rolaram sobre a terra, sucumbindo em intensa escuridão. A luz que parecia vencida renasceu vitoriosa no mundo alvorecido. Ao raiar a luz do segundo dia, o Criador ordenou: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e águas. Imediatamente o calor de sua luz fez com que a imensa quantidade de vapor se elevasse das águas, envolvendo o planeta num manto de transparência negra. Surgiu assim a atmosfera com sua mistura perfeita de gases que seriam essenciais à vida, que em breve coroaria o planeta. O Criador, contemplando a expansão, denominou-a céus. A atmosfera, que cheia de brilho envolvia a Terra, sombreou-se ao sobrevir o crepúsculo de outro entardecer. A criação do universo, parte 3. Ao serem vencidas as trevas no terceiro dia, o Criador prosseguiu sua obra, fazendo surgir os imensos continentes que ainda estavam sobre a superfície das águas. Com as mãos erguidas, ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar e apareça a porção seca. Em pronta obediência, as cristalinas águas cederam sua posição superior à porção seca que se erguia, sobrepondo-se nas regiões baixas da terra. As águas continuaram refletindo o brilho celeste, sendo refrigério para as criaturas sedentas. Nesse gesto de unidade, as águas prefiguraram o Criador, que na grande luta desceria ao mais profundo abismo para fazer renascer nas almas sedentas a vida eterna. Contemplando a face daquele novo mundo, o Criador denominou a parte seca terra, e o ajuntamento das águas chamou marés. Sua poderosa voz prosseguiu ordenando: produz a terra erva verde, erva que é semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Em obediência ao mando divino, a superfície sólida do planeta revestiu-se de toda sorte de vegetação. Lindos prados a florir, campos verdejantes entrecortados por rios cristalinos, florestas sem fim. Enquanto com admiração as hostes contemplavam as belezas daquela criação, surpreenderam-se ao reconhecer sobre o novo planeta o Jardim do Éden, lugar do trono divino. O Criador, pelo poder de sua palavra, o havia transferido para o seio daquele mundo especial, onde a justiça seria confirmado o governo do universo. Contemplando sua obra, o Criador com felicidade exclamou: eis que tudo é muito bom. As hostes fiéis agora podiam compreender melhor a importância da luz divinal. Sua ausência foi ofuscado naquela noite as belezas de si. Nesse novo dia, o Criador expressaria o seu grande poder, dando à terra luminares que a encheriam de luz e calor. Esses luminares permaneceriam para sempre como símbolos da presença espiritual do Criador, que é a fonte de toda luz. Contemplando o espaço escuro e vazio que se estendia ao redor da terra, com potente voz ordenou: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminarem a terra. Imediatamente, o espaço tornou-se radiante pelo brilho do sol e pelo reflexo de planetas e estrelas. Ante essa demonstração de poder, as hostes fiéis curvaram-se em reverente adoração. No quarto dia, o Criador criou os mundos de nosso sistema solar, não para ser habitados como a Terra, mas para equilíbrio do sistema. Encheriam também o céu de fulgor, abrandando as trevas das noites terrenas. Movendo os olhos para a terra, as hostes alegraram-se por vê-la radiante e cores. Bem próximo dela, podia-se ver a lua que, com seu reflexo prateado, afugentaria as profundas sombras noturnas. Envolvidos por esse cenário encantador, os filhos da luz jubilantes saudaram o alvorecer do quinto dia, que seria de muitas surpresas. O Criador tornaria a terra festiva pela presença de infindáveis espécies de animais irracionais que habitariam toda a superfície do planeta. Essa criação teria continuidade no sexto dia. Erguendo as poderosas mãos, o Criador, olhando primeiramente para as cristalinas águas, ordenou: produz umas águas abundantemente répteis de alma vivente. De imediato, as águas tornaram-se ondulantes pela presença de incontáveis espécies de répteis, desde os seres microscópicos até as grandes baleias, todos surgindo em completa harmonia, refletindo em sua natureza o amor do Criador. Pousando os olhos sobre a atmosfera nil que repousava sobre as verdejantes florestas, o Criador continuou:
Voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Mediante sua ordem, os céus encheram-se de pássaros coloridos que, voando em todas as direções, tinham no coração um cântico de gratidão para ele. Esse cântico encheu o ar, misturando-se com o perfume das matas floridas. Contemplando com prazer suas criaturas terrenas, o Criador abençoou-as, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Ao alvorecer do sexto dia, erguendo os potentes braços, o Criador ordenou: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Sua voz poderosa foi prontamente ouvida, e nas florestas e campos pôde-se ver o resultado de seu poder criador. Animais de todas as espécies despertaram uma existência feliz em meio a um paraíso da perfeita paz. Movendo-se com majestade, o Criador baixou as glórias do novo mundo e dirigindo-se ao jardim do Éden, lugar do divino. Os anjos da luz acompanharam-no reverentes, detendo-se, qual nuvem sobre os céus do paraíso. Todo o universo observava com profundo interesse o desdobramento dos atos do Criador, em resposta às acusações de seus homens. O momento era decisivo. Tudo indicava que o Criador demonstraria não ser tirano nem egoísta, como alguém sublimamente seu. Satã e seus seguidores não duvidavam de que o reino lhe seria entregue e reinaria vitorioso no seio daquele antigo abismo, onde as trevas e a luz agora se entrelaçavam. Os súditos da luz estremeceram ante essa perspectiva. Junto à fonte do rio da vida, o Criador curvou-se solenemente e, com os elementos naturais da terra, começou a moldar com muito carinho uma criatura especial. Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo, ainda sem vida, do primeiro homem. O Criador contemplou-o e, após acariciar-lhe a face, fria e descorada, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem começou a viver. Como que despertando de um sono, o homem abriu os olhos e contemplou a face meiga de seu Criador, que, sorrindo, beijou-lhe a face agora curada e cheia de vida. Emocionou-se ao ouvir o Criador dizer-lhe com a voz suave e cheia de afeição: meu filho, meu querido filho. Por ter nascido do solo, o primeiro homem recebeu o nome de Adão. As rochas fiéis que, admiradas, testemunhavam a grandiosa realização divina, emocionadas ante o gesto humano, gostaram-se também em reverente adoração. Uniram então as vozes no cântico de júbilo em saudação àquela criatura especial que despertava para a vida num momento tão decisivo para o universo. Com o coração cheio de felicidade, Adão uniu seus anjos em seu cântico de louvor. Sua voz ao ecoar pelos arredores fluidos misturou-se ao canto das aves e alguns dias de animais que se aproximavam em festa. No paraíso de suas belezas inesquecíveis, Adão foi conscientizado das belezas de seu lar. Com admiração contemplou o Monte Sião, onde jorrava o rio da vida, uma cascata vazia. Com intensa alegria, Adão tomava conhecimento das infindáveis espécies de animais que povoavam o jardim. Todos eram mansos e submissos e viviam em perfeita harmonia e felicidade. Observando os animais, Adão percebeu que eles desfrutavam de um companheirismo especial. Via por toda parte casais felizes que viviam um para o outro. Seus pensamentos voltaram-se para o seu filho. Olhou ao redor e ficou surpreso por não ver. O Criador havia se ocultado propositalmente, tornando-se invisível. Adão sentia-se solitário no meio do paraíso, com quem partilharia sua felicidade e seu amor. Havia ali os animais, mas eles eram irracionais, não podendo compartilhar seus ideais. Nascia em seu coração, ao caminhar solitário naquele entardecer, um desejo ardente de encontrar alguém que pudesse estar sempre a seu lado. Enquanto Adão olhava para as distantes colinas na esperança de ver alguém, o Criador apresentou-se ao seu lado e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. Adão ficou feliz ao ouvir do Criador essa promessa, justamente no momento em que tanto ansiava ter alguém para estar sempre visível ao seu lado. Tomado por um profundo sono, Adão reclinou-se no peito de seu amoroso Criador, que, com carícias, o fez adormecer. Em seu subconsciente surgiram os primeiros sonhos. No templo, ao olhar meigo do Criador, ouve o som harmonioso da música angelical, descobre as maravilhas ao derredor, o Monte Sião com seu arco-íris, o rio da vida, os prados em flor, os animais que saúdam em festa. Repetem-se em seus sonhos as cenas que o envolveram em seu anseio. Olha ao redor na esperança de encontrar seu companheiro, mas não o vê, sente-se solitário em seus sonhos. E isso faz procurar alguém com quem possa compartilhar sua existência. Seu olhar estende-se por campinas verdejantes, divisando ao longe colinas floridas. Enquanto caminha esperançoso, sente a brisa mansa afagar-lhe os cabelos macios.
Conversa com a brisa. Brisa, você parece ser quem tanto procuro. Você me afaga os cabelos. Beija minha face. Você tem um perfume dos verdes mares. Se eu pudesse ver sua face, beijá-la. Se eu pudesse tocar os seus cabelos, faria longas tranças e as enfeitaria com as flores dos nossos jardim. Após caminhar em sonho, assombrados do paraíso, cada um deteve-se enquanto contemplava a paisagem admirou-se por não ver o efeito da brisa nos ramos floridos. Mas como você a sentia calidamente no mundo? Começou então a despertar de seus sonhos. Ainda com os olhos fechados, lembrou-se do momento em que seu momento recostava-se no corpo do Criador. Seria a brisa o fago de suas mãos? Com esta indagação abriu os olhos e emocionou-se a contemplar uma linda mulher, que com as mãos perfumadas acariciava-lhe a face da mão. Era a brisa de seus sonhos, a promessa do Criador que só queria fazê-lo feliz. Agora Adão já era completo, pois tinha Eva, que era carne de sua carne e ossos de seus ossos. Tomando-a pela mão, Adão convidou-a para um passeio de surpresas inesquecíveis. Mostraria à sua companheira as belezas de seu lar. Sensibilizada, Eva detia-se a cada passo, atraída pelas flores que exalavam suaves perfumes, pelos pássaros que vojeavam em alegres cantos, pelos animais que os seguiam submissos, pela vegetação de ricos matizes, pelas águas cristalinas do rio da vida que jorravam em cascatas do monte Sião. Tudo no paraíso era perfeito e belo, mas nada se igualava ao ser humano, criado à imagem do Criador. Voltavam-se um para o outro em admiração e carícias. Embalados por esse amor, permaneceram até a eternidade. Quando o leite e o jovem casal passou a contemplar o sol ponente que, através de ousados raios, coloria o céu em linda arrebento. Era o sexto dia que chegava ao seu final, dando lugar às horas de um dia especial, o sábado. Esse dia em que seu significado seria solene para todos os súditos do Criador. O seu alvorecer traria vitória para o reino da luz. Indagavam os sentidos das trevas quando, por entre as imagens, viram números largos os raios prateados banhavam a natureza em sua luminosidade. Todo o céu estava iluminado pelo fulgor das estrelas. Admirados, descobriram que a noite somente era trevas quando se olhava para baixo. Adão e Eva, em sua inocência, não sabiam que aquela noite simbolizava o futuro sombrio da humanidade. Quando compreendesse, ficaria confortável a contemplar o fulgor dos céus. O ar falaria de esperança e as estrelas cintilantes testemunhariam o interesse das hostes da luz em aclarar-lhes as trevas morais, dando alento aos pecadores. Mas seriam iluminados apenas aqueles que, desviando os olhos da terra, contemplassem os altos céus. Após contemplar por algum tempo os céus em sua luminosidade, o casal, lembrando-se das belezas do paraíso, volveu os olhos buscando divididas. Estavam, porém, ocultas em meio às sombras. Quanto almejavam envelhecer, pois somente ele entraria consigo para si. Ante um anseio do coração humano, o Criador surgiu em meio às trevas, devolvendo ao casal a alegria de se encontrar novamente no jardim colorido. Banhados em suave luz, caminhavam agora por prados verdejantes e floridos. O brilho do Criador despertava a natureza por onde passava, colorindo e alegrando tudo em derredor. O casal admirado aprendeu que ao lado do Criador poderiam ter um paraíso em plena noite. Sentindo-se esses momentos, Adão e Eva recostavam-se no colo do amoroso Pai que os fez adormecer docemente, esperançosos de um despertar feliz. Gritando sobre a relva macia, o Criador levou-se indo para junto das rochas contemplativas. Voltaria a manifestar sua alvorecer, fazendo o casal despertar para o mais solene acontecimento. Reduziria a voz as acusações dos amigos. A noite escura e fria, através de suas longas horas, parecia zombar-los. Ofuscaria para sempre as belezas da criação? Oh, jamais! O sol não recuaria ante a influência das trevas. Surgiria em breve um libertador, arrebatando com seus cabos raios a natureza das frias águas, dando vida. No último desafio, as trevas tornaram-se densas nas horas que o entardecer alvorecia. A noite arrebentava suas forças para lutar pelo domínio do Pai. Finalmente surgiu no leste um peito que parecia falar de esperança em um novo dia. O céu aos poucos se tornou colorido de vermelho e preto. As trevas importantes recuaram ante a força crescente das luzes e foram consumidas em sua vida. A natureza começou a despertar da longa noite, sentindo seu seio, os saudosos olhos. Flores abriram-se, exalando perfumes de alegria. Mais aves, silenciadas pela noite, uniram as vozes num cântico triunfal em saudação ao alvorecer daquele dia grandioso. A negra noite chegara ao fim, dando lugar à lua pouquíssimo, dia que família noite no sentido especial, pois prefigurava a final vitória dos povos do mundo. A eterna agora desperta
encontraria seus filhos humanos, dominados por Cristo, sua presença, haviam adormecido na presença de algumas segundas. Uma marcha festiva, todas as hostes santas, cânticos de vitória, acompanharam o demônio para o ganhado em vez. Quando já estavam próximos, o Criador de todos se confessou do casal adormecido e exclamou suavemente: acorda, filhos meus. Sua voz penetrou nos ouvidos de algum medo, despertando-os para o mais feliz convívio. Com depressa raiaria a calentada manhã, fazendo em sua luz um doce paraíso perdido naturalmente. Com alegria o casal saudou o divino Criador, unindo-se aos anjos em antífonas triunfais. O universo vivia um momento de veras solenes. Naquela manhã festiva, o Criador haveria de revelar a grandeza de seu caráter, que é justiça e amor. As acusações de que seu governo era egoísmo e tirania seriam refutadas. Aos olhos de todas as criaturas racionais do vasto universo, o Criador conduziu o jovem casal ao Monte Sião, lugar do divino trono. Ali, ante o estremecimento das hostes emudecidas, o Criador, num gesto surpreendente, cobriu o homem com o manto real, colocando sobre sua cabeça a coroa que fora cobiçada por Deus. Movidos por profunda gratidão pela suprema honra conferida, Adão e Eva prostraram-se reverentes, depondo aos pés do Criador sua coroa preciosa, em sinal de submissão. Seguiu-se a esse gesto humano um brado de vitória que sacudiu toda a criação. Os filhos da luz, que por tanto tempo haviam sofrido afrontas e humilhações ante as constantes acusações das hostes rebeldes, exaltaram em retumbante louvor ao Criador do dia, e em sua obra de justiça desmentidos os inimigos, revelando seu caráter de humildade, desprendimento e amor. Tendo constituído o homem como senhor de toda a criação, Criador, com voz solene, passou a conscientizá-lo da grandiosidade de sua nação. Como guardião, devia cuidar do paraíso, para que o divino cuidar à fonte da vida pura. As leis da justiça e do amor, fundamentos do reino da luz, deveriam ser honrados. Como um século racional, caberia ao homem, em gesto de reconhecimento e gratidão, aceitar livremente o governo daquele que o criou. As hostes, que maravilhadas testemunhavam a revelação desse entendimento divino, compreenderam que o Senhor da luz não governaria mais o universo, a não ser com o consentimento divino. O homem, pela vontade do Criador, fora feito árbitro da criação, e seu glorioso ser, que tem mais do Criador, resplandeceu o selo do eterno domínio. Após revelar ao casal a infinita honra e responsabilidade de sua missão, o Criador conscientizou-se do conflito espiritual que se travava pela conquista do domínio universal. Lúcifer, que por incontáveis eras servira o divino rei Sião, havia sido corrompido pelo orgulho e pelo egoísmo, sendo seguido por um terço das hostes racionais. Buscavam agora destronar o Criador, desonrando com vida corações. Como revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava, o Criador, num gesto solene, mostrou-lhe duas altaneiras árvores que, carregadas de grandes frutos, se erguiam em ambas as margens do rio que nasceu do campo. A quem se levava à direita, revelou o Criador ser a árvore da vida, monumento do reino da luz. A quem se erguia a outra margem, revelou ser a árvore da ciência, do bem e do mal, símbolo da rebelião. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria sua submissão ao Criador, que é a fonte de vida. Por meio da outra árvore, seria entregado ao inimigo o domínio de si. O inevitado resultado desse passo seria a morte eterna, não somente para o ser humano, mas para toda a criação, que se reduziria ao caos sob a fúria da rebelião. Após contemplar demoradamente as duas altaneiras árvores que externavam seus frutos tão infinita responsabilidade, Adão prostrou-se ante o Criador, dizendo: digno és o Criador que reina sobre o universo, pois pela tua sabedoria, no meu poder, todas as coisas foram criadas e subsistem. No sábado, o emblema do triunfo divino encheu-se de louvor. Todos os filhos da luz uniram-se ao ser humano no mais harmonioso canto de exaltação, aquela cuja grandeza é sem base. Por com espanto que Satã e seus seguidores testemunharam a grandiosa realização do plano, presenciaram com amargura a alegria dos fiéis ante a coroação do homem, acontecimento que lançaram para a terra as fortes acusações que eles haviam levantado contra o Adão. Cheios de frustração e ira, consideravam agora sua triste condição. Quão terrível e humilhante era-lhes o pensamento de verem seus planos de rebeldia desfazerem-se diante do Criador, semelhante às sombras da noite. Se pudessem, pensavam, mexeriam o sábado de trevas, banindo da mente do súdito do Criador qualquer esperança de vitória. Finalmente, suas considerações, Satã e seus liderados compreenderam que lhes restava uma oportunidade.
no meio do jardim do Éden, nas alturas de Sião, levava-se junto ao rio da vida, árvore da ciência do mundo, bastariam um gesto comum, nada mais, e teriam como seu poder, para sempre do mundo cobiçado. Mas como se possível? Animado ante a perspectiva da conquista, Satã procurou com engenhosidade arquitetar um plano de abordagem. Sabia que se falhasse em sua tentativa, todas as esperanças do triunfo venciam de longe, desfazendo-se todos os seus sonhos de aventura. Concluiu que o engano haveria de ser sua poderosa arma, que fora através dele que conseguira dominar o texto das hostes celestes, aguardaria portanto o momento propício para armar suas ciladas. A criação do universo parte a parte. No Éden, encarado na perfeita, por todos os lados, os passarinhos faziam ouvir seus alegres treinos de louvor constante ao Criador. Toda a natureza feliz parecia proclamar o reino de eterna alegria. Os animais sempre submissos ao homem, o Senhor daquele paraíso encantador. Toda era felicidade para o casal. Mas esta tornava-se mais intensa na viração daqueles dias primaverais. O arrebol, com sua beleza, pediu o céu pronunciando as escuras noites, anunciava-lhes também o momento da visita diária do Criador. Juntos, sob a luz de sua presença, passavam um longo tempo em conversação. Com ânimo, o casal contava ao Criador as surpreendentes maravilhas que iam descobrindo a cada dia na natureza. O Criador, com carinho, descerrava-lhes o significado de cada ser, como ele fora bom, trazendo-os à existência e concedendo-lhes um lar tão cheio de delícias. Ao despertarem para as alegrias de cada dia, vinham-lhes a lembrança, as carícias e o doce canto do Eterno, que os fazia adormecer todas as noites. A vida de Adão e Eva no Éden não era de ociosidade. A eles foi recomendado o cuidado do jardim. Sua ocupação não era cansativa, ao contrário, era agradável e revigorante. O Criador indicava o trabalho como uma fonte de benefícios para o homem, a fim de ocupar-lhe a mente e fortalecer o corpo, desenvolvendo-lhe todas as faculdades. Na atividade mental e física, o homem encontrava um elevado prazer. Era comum ao jovem casal receber visitas de seres celestes. Aos visitantes sempre tinham novidades a relatar e perguntas a fazer. Passavam longo tempo ouvindo deles sobre as maravilhas do reino de luz. Através desses visitantes, Adão e Eva passaram a ter amplo conhecimento da rebelião de Lúcifer e de suas eternas consequências. Aos visitantes, Adão e Eva sempre pediam que lhe ensinassem os harmoniosos cânticos celestiais, como se deleitavam ao unirem as vozes ao coro angelical. Em sua onisciência, o Criador tinha conhecimento do terrível e tempo do mundo. Invocando as suas hostes principais, revelou-lhes, com pesar, o iminente perigo que parava sobre o universo. Satã haveria de armar uma cilada, a fim de levar o homem a comer da árvore das ciências e bem do mal. Ante essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade de Satã em enlaçar criaturas inocentes e atirá-las de suas malhas de morte. No solene concílio, sem autorização do Criador, decidiram enviar com urgência mensageiros para advertirem o homem do grande perigo. 2 poderosos anjos foram encarregados dessa decisiva missão. Imediatamente os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Jerusalém, alcançando o seio do espaço infinito. Em instantes, transpuseram imensidões, cruzando todo o universo. Podiam agora divisar a pouca distância o jardim do Éden, onde o destino do universo estava para ser decidido. Adão e Eva viram então no nímpido do céu o sinal da aproximação dos visitantes celestes e a eles ergueram os braços com uma alegre sorriso. Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem no semblante deles a mesma alegria. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que eles não podiam entender. Tentaram mudar-lhes a triste feição, contando-lhes as novas descobertas feitas no paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora, interromperam-nos com palavras de advertência. Satã haveria de armar-lhes uma cilada, a fim de levá-los a comer do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Se dessem ouvidos à tentação, fariam sucumbir toda a criação no abismo de um eterno caos. Os anjos lembraram-lhes que o reino lhes fora confiado como um sagrado depósito, devendo, em uma vida de fidelidade, honrar aquele que por amor esvaziou-se, colocando-se na posição de hóspede do Senhor. Adão e Eva deveriam ser firmes antes das insinuações do inimigo, pois assim selariam a eterna vitória do reino da luz. Falando-lhes da feliz recompensa que se seguiria ao seu triunfo, os anjos revelaram que era plano de Elohim a transferência de Jerusalém Celeste para a terra. Ali, novamente, acoplada
paraíso permaneceria para sempre, e o homem submisso ao Criador reinaria pelos séculos, sem fim sobre o mundo céu, em meio aos louvores das hostes universais. Mas tudo isso dependeria inteiramente do posicionamento humano frente às tentações do mundo, e faria de tudo para arrebatar o reino. Adão e Eva ficaram temerosos ao conhecer os planos de Satã, mas foram consolados ao saber que ele não poderia fazer-lhes nenhum mal forçando-os a comer do fruto proibido. Se porventura procurasse intimidá-los com seu poder, todas as hostes do Criador viriam em seus socorros. Os mensageiros de Deus concluíram sua missão recomendando ao casal que permanecessem vigilantes, tendo sempre em mente a responsabilidade que sobre eles recairia. Adão e Eva, agradecidos por todas as advertências dos anjos, ouviram as vozes do cântico de promessa de uma eternidade. Estavam certos de que jamais abandonaria o bendito Criador ouvindo a voz do Criador. Amados, antes do comércio humano, os mensageiros retornaram ao seu Jerusalém celeste, onde juntas, hostes santas, guardariam com seio o anelado tempo. Satã viu aproximar-se do paraíso os mensageiros, e ouviu o canto do homem prometendo uma eterna vida. Esse canto fez com que sua inveja e ódio aumentasse de tal maneira que não os pôde conter. Disse então a seus seguidores que em breve faria silenciar pela voz. As hostes rebeldes ficaram curiosas para conhecer os planos de seu chefe, mas foram por ele advertidas de que deveriam aguardar até que tudo ficasse para sempre decidido. Se o homem ouvisse sua voz, comendo do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, seria vitorioso, possuindo para sempre o domínio do universo. Caso o homem resistisse, permanecendo fiel ao Criador, já não haveria qualquer esperança para eles. O paraíso parecia estar envolvido por uma eterna segurança, mas no semblante do homem podia ser vista uma expressão de tensão. Desde a partida dos anjos, Adão e Eva permaneciam silenciosos, meditando com reverência sobre a